E aí é um ponto que é o que eu falo, não tem um caminho único. Tem você entender qual é o risco, efetivamente compreender o risco e decidir de forma consciente se vale a pena o risco diante do ganho que você vai ter. Esse recorte que você trouxe seria um recorte muito salutar, né? Não sei por que a gente vê muito no Brasil estruturas de patrimônio muito próximas ou consolidadas com a estrutura empresarial, né? O que, vamos dizer assim, rasga, né, todo o manual de wealth planning, né, do internacional. Quais são as estratégias que você entende que isolam, né, que podem isolar ou segmentar riscos potenciais, né, que as pessoas possam encontrar nesta leitura de separar o patrimônio constituído do motor que produz aquele patrimônio? Eu vejo aí dois pontos que são assim cruciais. O primeiro é a gente entender que aonde eu tenho operação, aonde eu tenho risco, eu não posso ter patrimônio. São duas colunas dissociadas. Patrimônio, ele está numa vertical e a minha operação, a minha geração de caixa, onde eu tenho risco, sobretudo quando a gente fala de risco de relação de consumo e relação de trabalho, que são as mais agressivas em relação ao patrimônio, as que têm mais proteção para o indivíduo no outro lado e, portanto, possibilitam ao judiciário irem de uma forma muito mais agressiva e assertiva sobre o patrimônio. Elas têm que estar numa vertical separada do seu patrimônio. Mas, por outro lado, a gente não está falando aqui de aventuras jurídicas que geram sonegação ou crimes tributários, muitas vezes. Então, a gente vê situações, às vezes, de famílias que vêm para a gente, não, meu planejamento aqui está todo ok. Me orientaram a constituir uma empresa no Simples para cada um aqui das pessoas e eu tenho, às vezes, 5, 6, 7 filiais, cada um CNPJ distinto no nome de um terceiro. Eu digo, isso não é planejamento. Isso é fraude tributária. É uma outra vertente. A gente tem que ter as duas verticais bem isoladas, porém a gente tem que ter elo de conexão entre elas. Perfeito. Porque aonde você gera a riqueza, tem que ter elo com segurança e com as camadas adequadas para que essa riqueza transite para onde você acumula. Senão você entra justamente nas aventuras jurídicas, que você vai pegar, por exemplo, no Brasil se fez muito, você ter dissociado e usar a pessoa física para transitar esse recurso. Perfeito. Com o projeto de lei que está aí agora, vai tributar o rendimento. Como é que você faz isso? Vai gerar tributação sobre o rendimento e você vai ter esse problema. Então você vai ter que usar uma estrutura mais complexa, que você tenha a centralização, provavelmente numa holding, que converse com essas duas estruturas, com as camadas adequadas, com os tipos societários adequados para gerar efetivamente uma camada sucessiva de proteção, para que esse recurso transite de forma regular, legal, com a tributação menor possível, mas incidindo, e efetivamente você tenha a viabilidade de acumular a sua riqueza numa vertical separada de onde você concentra a maior parte do risco. Não é que você não vai ter risco do lado de cá, é que esse risco aqui ele é menor e ele é mais controlado do que o risco que você tem na sua camada de operação onde você produz patrimônio. Um exemplo muito claro, eu utilizo, por exemplo, empreendimentos imobiliários para gerar riqueza, tá? Através de incorporação. Eu vou ter que ter uma vertical aqui que concentre essa base, porque o risco ele é muito grande, tanto na esfera de consumo quanto na esfera trabalhista. Tá? Qualquer obra que você vai executar, o risco de um acidente de trabalho, um risco de uma reclamação trabalhista, no Brasil, ele é quase que inerente. Por mais que você tenha cuidado, você tem um fator humano ali da gestão daquilo que ele é muito difícil de você efetivamente ter uma gestão, vamos dizer, 100% assertiva e plena de evitar a consolidação de um risco. Então, essa vertical ela tem que estar completamente dissociada de onde, efetivamente, por exemplo, está o seu land bank, ou onde você concentra a aplicação dos seus ativos no Brasil, ou de uma outra atividade econômica que você tenha, o royalty a partir de uma marca ou situações do gênero. Então, essas verticais é que vão dar, efetivamente, o lastro de sustentação para um planejamento de proteção patrimonial adequado. Perfeito. E não só sobre o indivíduo, né? Você falou sobre o investimento imobiliário. A gente tem visto uma avalanche, por exemplo, de operações de regime de condomínio aqui no Brasil, né? Sim. E as pessoas estão sendo chamadas para CNPJs com outras pessoas físicas, que podem sofrer uma série de intercorrências. Você tocou num ponto bem interessante, assim, e vamos dizer, um pouco polêmico. É tipo dirigir, você tem que dirigir por você e pelo outro, né? Nada no Brasil
você vai conseguir mitigar 100% um risco tendo uma vantagem tributária. É muito difícil e é um ajuste muito fino para que você equilibre a incidência tributária com o risco que eu estou disposto a comprometer. Então, às vezes, você vai perder um pouquinho a eficiência tributária para ter uma qualidade de risco, de proteção melhor, e às vezes você vai ser um pouco mais, vai arriscar um pouco mais para ter eficiência tributária. O regime de condomínio e construção civil ele é perfeito nesse sentido, porque você vai efetivamente ter uma eficiência tributária, você vai ter um custo de produção daquela edificação mais barato, mas você compra um risco infinitamente maior do que numa incorporação imobiliária típica, por vários fatores. Começa porque na incorporação imobiliária você tem a proteção do patrimônio de afetação. Então você, enquanto investidor adquirente, por exemplo, o patrimônio de afetação lhe resguarda que aquela obra vai chegar até o final, ainda que você tenha de instituir incorporador e dar segmento. Temos diversos empreendimentos no Brasil com essa realidade, desde a época da Incol, né? Sim. E a finada Incol. E no regime de condomínio isso não existe, você é o dono da obra. Aí tem um detalhe, se você gera um dano, ou se você depois vende a um terceiro, ou se tem um acidente de trabalho, aquilo ali vai comprometer, você já é dono daquele patrimônio, não está encapsulado numa empresa. Você vai levar aquilo para a vida do condomínio na sequência. Perfeito. E todos vocês vão ser corresponsáveis por qualquer problema que tenha em torno disso. Então, assim, para a empresa construtora é o melhor dos mundos. Vou trabalhar em regime de administração e deixar lá o regime de condomínio. Para quem investe, quem está com sua posição de capital alocada, nem sempre. E aí é um ponto que é o que eu falo, não tem um caminho único. Tem você entender qual é o risco, efetivamente compreender o risco e decidir de forma consciente se vale a pena o risco diante do ganho que você vai ter. Eu costumo dizer que o advogado ele não tem que decidir. Ele tem um papel de orientar e clarificar riscos, para que a sua tomada de decisão seja mais consciente. É qualificar o seu processo decisório. É isso que é o papel de uma assessoria jurídica nesse processo de planejamento. Sim, e esse recorte que você trouxe é um recorte que puxa para um assunto interessante, que são as holdings, né? Que estão realmente sendo muito faladas, né? Por muitas pessoas de forma correta, de forma ética, né? Mas pela grande maioria de uma forma meio que embalada como um produto, né? Vamos comprar aqui um plug and play e fazer holding. E as holdings elas têm características tão distintas a depender de como ela seja constituída, né? Por exemplo, falando só da parte onshore e Brasil. Se a holding ela é uma holding, uma sociedade anônima, ela vai estar regrada por uma lei específica. Isso. Se ela é uma sociedade limitada, ela vai estar amparada pelo Código Civil, né? Exato. Se você tem uma holding num país que não seja o Brasil, né, uma holding offshore, você já tem um subentendimento jurídico daquele país. Pois bem, usando esse exemplo que a gente trouxe dos regimes de condomínio, né, que são muito comuns, estão cada vez mais comuns, e acabam sendo uma ferramenta de alocação comum para o brasileiro, né, a parte imobiliária, e aí estendendo já para essas carteiras imobiliárias, seja land bank, sejam ativos para house flip, né, retrofit para revenda. O que você pode trazer de características e benefícios das holdings, né, para atender a esses tamponamentos ou a promover essas camadas entre patrimônio e risco potencial e dentro e fora do Brasil? Como seria esse quadrante de análise? Lá. A gente tem, quando a gente fala em holdings, você sinalizou aí, a gente tem hold nada mais é do que uma empresa que concentra uma classe de ativo. Essa classe de ativo pode ser um ativo imobiliário, você tem as holdings imobiliárias, que famosos land banks. Você tem holdings que são de participações, né, em outras sociedades. Você tem holdings voltadas a intermediar negócios jurídicos, você tem holdings financeiras, enfim. A atividade econômica a classe de ativo, na verdade, que aquela holding vai tratar, vai direcionar qual é a sua característica. Quando a gente fala dentro dessa base, o ponto principal de manejar corretamente o tipo societário vem justamente da camada de proteção que você quer criar. De 2020 para cá, né, pós-pandemia, ainda no governo anterior, foram criados vários facilitadores para a utilização da figura das sociedades anônimas no Brasil. Antigamente você tinha a sociedade anônima, ela tinha um regime tributário exclusivo. Hoje você já tem a sociedade anônima no lucro presumido. A depender do volume,
né? E a gente está falando aí acima de, salvo engano, 70 milhões, atualmente 78 milhões de operação anual, você tem uma flexibilidade maior das comunicações dentro de uma sociedade anônima de capital fechado. Então você não precisa mais da publicação em jornais de grande circulação, que eram caríssimas, enfim. Então, nos jornais, que eram toda aquela base que você tinha, né, diário oficial, às vezes, enfim. Então, dentro dessa base, você tem uma flexibilização para a utilização de sociedades anônimas de capital fechado, que é muito interessante para o contexto atual de Brasil, de planejamento de holdings de participação. E cria uma camada muito sólida, porque dentro da sociedade anônima, não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, porque como o próprio tipo societário traz, ela é uma sociedade anônima, não personificada como vinculação direta, intuito persona, como é a sociedade limitada. Então, a sociedade limitada, as pessoas se unem porque Rafael quer ser sócio de Jorge e importa que seja Rafael e que seja Jorge. Isso é uma sociedade limitada, vinculada à pessoa que é o sócio. A sociedade anônima, não. Eu quero ser sócio, porque nem sócio né? Eu quero ser acionista, porque me interessa alocar capital neste veículo, nesta pessoa jurídica, para obter um resultado lá determinado. Então, a relação não é intuito persona. Ela é uma relação vinculada ao capital alocado na ação. Então, isso traz um distanciamento maior nessa base. O risco é limitado à integralização acionária. Exatamente. Ele fica muito mais encapsulado. Perfeito. Sem falar que hoje, muito embora você... com a digitalização dos livros, nas juntas comerciais e tudo mais, fique mais fácil, né? Acabou aquela história de fazer a transferência de cota do livro e guardar o livro lá, o famoso livro preto da SA, na gaveta e ninguém saber quem são os donos da cota. Hoje o livro é virtual dentro das juntas comerciais, possibilita um acesso e um controle maior, mas por outro lado, ainda assim, você tem uma lógica da transferência das cotas muito mais facilitada. Então, isso viabiliza, inclusive, uma dinâmica maior de transferência e alocação desse patrimônio e faz com que você crie camadas sucessivas dentro da organização. Então, pegando o exemplo que você trouxe lá da incorporação, se você vai decidir participar de um condomínio de construção, o ideal é que você tenha uma empresa, talvez uma limitada, ali voltada para esse tipo de execução e que esteja encadeada com uma holding, uma SA de capital fechado, na qual você ela seja a detentora das cotas dessa limitada, porque você crie camadas dentro dessa base. Mas a gente vai ter que estudar isso no caso a caso para saber se dentro do contexto geral do seu patrimônio, do seu risco, da sua alocação, essa vai ser uma estrutura que vai funcionar. Porque pode ser que você tenha lateralizado um outro tipo de negócio que traga um outro risco potencial que talvez essa estrutura já não seja a mais adequada. Então você vai ter que pensar nas diversas formas. Se você vai para uma estrutura convencional de incorporação imobiliária através de um SPE, talvez o capital seja mais interessante, a depender do nível de confiança que você tenha no incorporador, participar através de uma SCP. Perfeito. Uma sociedade enquanto participação vai lhe trazer um benefício tributário, né, por enquanto, pelo menos no Brasil, mas, por outro lado, você perde em governança. Você perde em poder sobre aquela empresa, porque você está ali como o sócio não ostensivo dentro do SCP e, consequentemente, você não tem, vamos dizer, coercitividade perante a junta comercial dentro do contrato social da SPE. Mas você tem um instrumento jurídico válido, reconhecido, presente lá no Código Civil, né, um instrumento típico, e que traz para você a possibilidade, efetivamente, de resguardar e assegurar que você vai ter o resultado pretendido. Mas cada um dos instrumentos, cada um dos formatos vai depender da classe de ativos, dos riscos inerentes, do que você está visualizando dentro daquela base. Não tem receita de bolo, né? Não tem fórmula mágica. E você pegou um ponto interessante, Rafael, quando você falou o seguinte: tem muita gente vendendo aí como fórmula mágica, né? Vendendo aí, não, tu constitui aqui uma holding e segue o caminho, tá tudo tranquilo, né? Segura na mão de Deus e vai. Só tem um detalhe: isso não é só no mercado para as famílias diretamente. O próprio mercado jurídico tem vendido isso. É um sem número de cursos que tem surgido de aprenda a estruturar a holding e eu te entrego os modelos de holding patrimonial. Só que tem um detalhe: você não estrutura, não cria proteção patrimonial entendendo apenas de direito. Você tem que entender de negócio. Você tem que entender de gestão e análise de risco. Se você não tiver essas outras skills, essas outras competências,
Na verdade, você é um mero executor de uma etapa de um planejamento, que é construir o contrato social, o estatuto social de uma holding SA ou limitada e entregar ao seu cliente. Isso aí realmente, em tese, todo advogado formado numa faculdade tem capacidade de entregar. Agora, fazer uma análise de um contexto, analisar a gestão de risco, entender os riscos existentes, que exigem uma expertise multidisciplinar, que entenda o negócio, entenda a característica, né, quais são os ativos, alocação, classes, base, riscos inerentes, traz um nível de experiência e um nível de competência que precisa da sua atenção para que efetivamente você não acabe trocando 6 por meia dúzia, né? Achando que você está se protegendo e, na verdade, você só está incorporando sua base de risco e sua base tributária com mais um elemento que não vai trazer a proteção necessária e desejada para o seu patrimônio.